Boa tarde a todos os companheiros, ouvintes da Rádio Cultura 104.9, FM, aos internautas do canal da Cultura Uberaba, o nosso abraço fraterno a todos. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Neste programa, onde o Espiritismo responde, muitas pessoas ainda desconhecem a doutrina espírita e certos elementos básicos da doutrina. E por isso confundem-na com outras religiões ou seitas espiritualistas. Muito bem. Temos perguntado muitas pessoas, de fato, o que seria o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Então, nós encontramos as respostas no próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Allan Kardec é o pseudônimo do francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nascido no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Allan Kardec era um nome de uma encarnação sua nas Gálias, segundo informação de um espírito, em uma das comunicações para ele. Então, ele codificou a doutrina, quer dizer, os ensinamentos são dos espíritos. Os espíritos ditaram a doutrina que ele coordenou o material chegado do mundo espiritual, pela observação dos fatos, pela pergunta que ele elaborava e levava para as sessões, e então formou-se um corpo de doutrina. Então, Allan Kardec preferiu chamar de espiritismo para diferenciar de espiritualismo. O espiritualismo nós o encontramos no catolicismo, no protestantismo, nos evangélicos, os umbandistas, os budistas. Todas essas doutrinas são espiritualistas. O espiritismo, ele é mais do que o espiritualismo, porque o espírita, ele não só crê na existência após a morte, como também ele tem uma crença mais profunda na comunicação dos espíritos, comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, das existências de vidas além da Terra em outros planetas, a reencarnação. A doutrina espírita, então, ditada pelos espíritos, ela não nasceu de um homem, E os espíritos asseveram que ela é a terceira revelação de Deus à humanidade. Revelação, tornar conhecido, revelar. Então, o Espiritismo, ou seja, os espíritos revelaram um mundo espiritual ambiente. Então, Allan Kardec revelaram leis, as leis de Deus, e a doutrina espírita apoia-se nos ensinos de Jesus, no qual os espíritos explicam e desenvolvem de maneira lógica e racional. Muito bem. Allan Kardec chamou o espiritismo de a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos, bem como a sua relação
com o mundo corporal. Então o espiritismo diferencia de espiritualismo perfeitamente. E isso nos leva a considerar algo muito sério para a humanidade, porque não vem de um homem só. Trata de revelação de Deus vinda dos seres que nós indevidamente chamamos de mortos, aqueles que nós consideramos mortos, não é? São os espíritos, e se revelaram e se revelam perfeitamente vivos. O espiritismo sempre esteve nas leis, ele é uma das leis da natureza. Então ele sempre existiu desde que o mundo é mundo. Somente que precisava dar um nome. E Allan Kardec deu o nome de espiritismo para diferenciar das outras doutrinas. Porque o católico é espiritualista, mas ele muitas vezes não crê na vida, a reencarnação, não crê muitas vezes na pluralidade dos mundos, não aceita a comunicação dos espíritos. Naturalmente, isso está dentro da doutrina católica apostólica romana, como também dos evangélicos e outros. O espiritismo vem nos revelar o mundo invisível que nos rodeia e da qual nós fazemos parte. Vem nos dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não é? Qual a razão da dor, do sofrimento. Vem nos explicar de maneira lógica e racional a existência de Deus, a grandeza do Evangelho de Jesus e a necessidade do Evangelho e de Deus na vida da humanidade. Então, a doutrina espírita é algo muito grandioso. Por que a terceira revelação? Porque os espíritos asseveram que são chegados os tempos, e esses tempos de cumprimento das leis de Deus no planeta Terra. A primeira revelação de Deus à humanidade na Terra foi com Moisés, recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai. A segunda revelação, 1900 anos depois de Moisés, foi a vinda de Jesus à Terra, que resumiu os 10 mandamentos em 2. O amor a Deus, o amor ao próximo, como a si mesmo. E acrescenta que aí está toda a lei: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito bem. Jesus é a segunda revelação de Deus, mas ele mesmo disse que tinha muitas coisas a nos dizer e que estas coisas nós não iríamos compreender. Então, ele disse que mais tarde voltaria a nós, não nos deixaria órfãos, rogaria a Deus, ao Pai, que nos enviasse o Consolador, que ficaria eternamente conosco. Então chegou o ano de 1800 e o Espiritismo vem à Terra, com a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Marcando uma nova era da terceira revelação de Deus para a humanidade. E isso é 1850 anos depois de Jesus. Ora, de Moisés a Jesus, 1900. De Jesus até os nossos dias, 1857. Interessante essas observações. E mais interessante ainda, que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos. É uma ciência de observação, portanto não é uma ciência que se aprende da noite para o dia, e apenas com o estudo da teoria. Também é importante a observação dos fatos no dia a dia. Então, a doutrina espírita é essa ciência
séria, grave, que vai nos oferecer uma visão mais ampla do universo e da vida. Da observação dos fatos, nasceu a filosofia. E aí está a força do Espiritismo, como disse Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Então, aí está a força. A filosofia indaga, ela responde de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, qual a razão do sofrimento, se existe vidas além da vida física na Terra, nos mundos que estão no espaço, não é? E apoia-se como caráter religioso, mas não uma religião sacerdotal, de maneira alguma. É uma religião no sentido filosófico de nos religar a Deus. E isso como base nos ensinos de Jesus, que é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, apoia-se no Evangelho de Jesus, não é? Então, os espíritos todos são unânimes em dizer a Allan Kardec, através de diversos médiuns, e outra, foram vários tipos de médiuns, vários, e entre esses médiuns, meninas jovens de 14 anos respondiam questões relacionadas à astronomia, fisiologia, física nuclear, quântica. Na época não tinha, mas hoje a ciência já está observando as respostas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, tratando de átomos, não é? Questões delicadas da geologia, da formação da Terra. Meninas de 14 anos, os espíritos respondiam através delas, em transe. Como, por exemplo, senhorita Jafé, 14 anos, senhorita Hermance de Fou, que em 40 sessões o espírito de Santa Joana d'Arc escreve a sua história através dessa menina admirável de 15 anos. E lá está no livro Vida Além da Tumba, por Joana d'Arc, por ela mesma, né? Todo o processo inquisitorial que ela passou. Lá está na íntegra, contado por ela mesma os detalhes. Então é um fenômeno, é uma revelação, como uma criança de 15 anos, né, poderia ver isso tudo. Então o Espiritismo é isso, gente. É a terceira revelação de Deus e é a revivescência do cristianismo. E é uma ciência extraordinária. Muito bem, ficou bem claro o que é Espiritismo. Muitas pessoas perguntam também, por exemplo, o que seria o Espírito? Porque os Espíritos deram origem à doutrina espírita, Espiritismo. Assim como Moisés, mosaísmo, primeira revelação, Jesus Cristo, cristianismo, Espíritos, espiritismo. Mas aí as pessoas têm medo, perguntam, mas o que é os Espíritos? Como a gente pode definir os Espíritos? Eles mesmos responderam essas perguntas a Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. O Espírito, ele é o princípio inteligente do universo. É como uma semente que vai se desenvolvendo através dos milênios incontáveis, nos mais variados reinos da natureza, até alcançar no homem o período racional. Os espíritos, como nós vamos definir isso agora? Como nós vamos definir o que é espírito? Os espíritos completaram a resposta. São os seres inteligentes da criação.
quer dizer que a nossa origem está em Deus. E nós somos os seres inteligentes da criação do universo. Olha que coisa extraordinária. Mas, então, a nossa origem está em Deus. Mas como Deus nos fez? Ora, essa pergunta os Espíritos disseram que nem a eles é dado penetrar nessas questões. Os Espíritos mais superiores falaram, mesmo porque eles disseram que nós não temos compreensão, assim, condição de assimilar determinados mecanismos que para nós é como querer ensinar medicina para um cão. Não é possível, não é insustentável. Então os Espíritos dizem que certas coisas não nos é penetrado. E já basta saber que nós somos criados por Deus. Ué, mas então o que seria Deus? O que seria? Uns chamam de Jeová, ou Jesus nos ensinou a chamar de Pai, não é? O que seria Deus? Os Espíritos responderam na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Olha que fantástico isso. Então Deus não é um ser feminino ou masculino. Deus é espírito, é inteligência. E olha, suprema. Não há nada mais poderoso e mais inteligente do que Deus no universo. E aí, Allan Kardec desdobra a pergunta: aonde vamos encontrar, aonde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Olha que desenvolvendo as perguntas sérias, e os Espíritos responderam frases curtas, mas objetivas, simples de entendimento, e de uma grandeza incomparável. Eu nunca vi nada em nenhuma ciência, em nenhuma religião que definisse com tanta grandeza, com respostas curtas, a grandeza de Deus. Eles responderam: podereis encontrar as provas da existência de Deus num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Tudo que não foi obra do homem, tudo que o homem não fez, Deus fez. Então veja bem, o universo inteiro, sabe? Tudo revela a existência dessa inteligência suprema. Se olharmos para nós, o nosso mundo celular, nosso corpo físico, se olharmos em torno de nós, se olharmos, nós veremos a grandeza de Deus por toda parte. O nosso programa está aqui chegando ao fim e desejo a todos muita paz, saúde, alegria, e no próximo bloco continuaremos com as respostas, dando continuidade no assunto Deus e outras perguntas feitas pelos ouvintes. Grande abraço, que Jesus nos abençoe.